Olá, esse é mais um episódio do podcast Bom Senso Brasil e hoje a gente está tendo a honra e a satisfação de receber o presidente em primeiro mandato da Associação de Engenheiros e Arquitetos de Sorocaba, Alessandro Nogueira. Bom, além de engenheiro, logicamente, eu estou fazendo uma colinha aqui, me perdoe, mas é o mesmo que tem. Ele é engenheiro de segurança do trabalho, engenheiro mecânico e tem uma qualificação aqui no currículo que nos chamou a atenção, que é a participação no Programa Nuclear Brasileiro. Que é alguma coisa. Alessandro, bem-vindo ao podcast Bom Senso Brasil. Obrigado pela sua presença. O espaço é seu. Conte tudo com a gente. Muito obrigado, eu que agradeço, né, o convite, e que na verdade o convite à nossa querida entidade, né, a AES, a Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Sorocaba, a qual hoje eu estou o presidente, representando então aqui para a gente conversar, bater um papo. Legal. Eu só vou começar com uma dúvida, até talvez fora um pouquinho do contexto da AES, que é assim, como é que o engenheiro se tornou servidor civil e foi parar no Programa Nuclear da Marinha? Como é que isso aconteceu? A trajetória profissional da gente quando a gente vai envelhecendo, amadurecendo na profissão, a gente consegue fazer um planejamento melhor da carreira, né? Mas quando a gente é jovem, a gente tá sempre correndo, buscando, e às vezes a gente faz algumas coisas que não planeja. E o fato de eu estar hoje na Marinha, né, ser servidor civil aí na Marinha do Brasil, foi uma dessas questões. Eu ainda jovem, estava ali me encontrando na profissão, trabalhava em uma área, trabalhava em outra, né, na indústria em geral, e me chamou a atenção em determinado momento a atuação da Marinha. E surgiu a oportunidade de um concurso, então eu falei, vamos tentar, né? E cá estou, né? Depois de... Não tem tanto tempo assim, faz 15 anos que eu estou na Marinha, né? Mas foi em consequência disso. E aí, a partir disso que eu comecei a de fato, investigar, conversar com pessoas e entender um pouquinho mais. Aí, depois que eu entrei, agora a gente tem aí essa atuação. E o que exatamente se faz no programa nuclear? Então, em Aramar, para começar? Em Aramar, exato. Ah, tá. A Marinha, ela é a detentora do desenvolvimento nuclear no Brasil, né? Que é uma política de Estado, né? A gente entende dessa forma. O governo federal, né, uma política de Estado, já determinou isso aí há algumas décadas atrás. Então a Marinha, ela tem essa detenção técnica, né? Então é propriedade do Estado e está sob a salvaguarda da Marinha. E lá, algumas décadas atrás, lá no década de 70 ainda, o Brasil colocou como uma questão de fazer o enriquecimento de urânio, né, no Brasil, porque não tínhamos a tecnologia para isso, e foi dada essa missão. Aí lá houve esse desenvolvimento, iniciou lá na década de 70. Hoje o Brasil, ele tem o domínio completo do ciclo, né, de enriquecimento de urânio, que é o combustível que se utiliza lá em Angra dos Reis. Em Angra dos Reis, todo o combustível que é utilizado lá é produto do que é desenvolvido aqui em Aramar. Então a gente desenvolve aqui, tem equipamentos, né, a gente fabrica equipamentos e vai fazer o enriquecimento do urânio, que é feito lá em Resende, na INB, Indústrias Nucleares do Brasil. E então a Marinha, ela tem... E aí, em decorrência desse arrasto tecnológico, teve o submarino nuclear, que é o que está em desenvolvimento hoje, né? E aí a Marinha, aqui em Aramar, a gente tem uma planta de terra, que é como se fosse um submarino de terra, que é para fazer os testes necessários, treinamento dos operadores, para quando tiver o submarino nuclear de fato lá no mar. Ser construído numa doca. Exato. E o submarino, então, ele vai ser construído lá no Rio de Janeiro, em Itaguaí. Ele já iniciou, o Brasil tem alguns submarinos em construção, alguns são de propulsão convencional mesmo, e
O nuclear, ele está em desenvolvimento. Temos já a tecnologia, mas ele ainda tem um cronograma para que isso aconteça, né? Depende de investimentos e tudo mais. A parceria para os convencionais, eu lembro que era com a ThyssenKrupp, que era alemã. Isso. Aí mudou agora para a francesa, que era Com a francesa, é isso. E É. aí a francesa, ela teve o contrato, né, de desenvolvimento e tudo, mas o nuclear, de fato, a parceria, o contrato, ele prevê a transferência da tecnologia somente do casco. A propulsão nuclear, não. Aí a propulsão nuclear, ela depende 100% do Brasil. E o casco tá com a Scorpione também? Tá com Na verdade, ele é fabricado aqui. Tudo no Brasil mesmo. Mas a tecnologia, a parceria... Sim, a parceria sim. Tá. E aí, assim, dentro desse contrato, que já tem aí mais de 10 anos, né, de parceria, e o Brasil, então, ele já conseguiu construir alguns convencionais, já estão, inclusive, operacionais. São equivalentes as tecnologias? Fala assim, em qualidade. São. A Alemanha, a francesa? São os países que têm a detenção da tecnologia de submarinos, né, grande porte. As tecnologias são similares, mudam basicamente são as tecnologias de propulsão, que cada país tem a sua tecnologia, mesmo o convencional, né? Mesmo convencional. Então tem países que utilizam os equipamentos fabricados lá no seu país, a Alemanha, né? A Alemanha é detentora de tecnologia disso, também a França, Estados Unidos e outros países. Mas é um mercado muito restrito, né? Então pouquíssimos países no mundo possuem submarinos de propulsão nuclear. O Brasil está aí submarinos na fila. A história deles vem desde os lobos do mar da Segunda Guerra. Submarinos deles eram danados na época. E aí, como o Brasil entrou nessa questão, nesse jogo assim, estratégico, né, de geopolítica aí, bem tardiamente, então a gente paga o preço por isso. Então é por isso que não é uma tecnologia que os países vão chegar e te ajudar. Não é. A tecnologia nuclear ninguém te vende, né? Você tem que desenvolver. Até porque tá na mão de meia dúzia, que a gente fala meia dúzia de fato de países no mundo. E o Brasil tá entre esses países aí. Você falou uma palavra que agora nós vamos trabalhar muito em cima dela. Tardiamente. Desenvolvimento tardio do Brasil. E a ideia até que a gente estava comentando juntos aqui. Precisamos trazer um engenheiro. Verdade, vamos trazer um engenheiro, pega o pessoal do CREA, da associação, visão deles. Brasil, hoje, temos tecnologia no Brasil, mas a realidade é essa, muito restrita, ela é, vamos dizer assim, muito voltada ao agro, tudo. Sim. Mas nenhum grande país, nenhuma grande economia vive só de agro. E a industrialização brasileira, na realidade, desindustrialização. Na área de engenharia, eu lembro, olha, quando eu fui para os Estados Unidos, acho que em 2015, 2016, faz muito tempo, engenheiros americanos estavam vindo ter emprego no Brasil, estavam com uma grande quantidade de demanda, e agora inverteu. Engenheiros fazendo Uber, hoje. O que aconteceu? Como reverter essa situação? Aí a gente tem um paradigma que o que acontece, a gente está vivendo isso, exatamente nesse sentido. Hoje, infelizmente, né, a gente tem passado por uma transformação, na verdade, cultural, acadêmica no Brasil. Vamos colocar aí 20 anos para cá, né? Um pouquinho mais recente, até entre 20 e 15 anos para cá. O Brasil teve um boom de universidades, pessoas buscando cursos universitários, e isso em todas as áreas. Na engenharia não foi diferente, né? A gente teve aumentou muito a quantidade de engenheiros no Brasil, estudantes de engenharia, né? Vamos falar assim, não necessariamente uma grande quantidade de estudantes de engenharia vão resultar em engenheiros, porque a evasão muito grande na engenharia, né? O exemplo que eu sempre dou é da minha época. A minha turma, a gente entrou na faculdade em 40 e a minha turma, de fato, se formou ali em 5 anos e em 8. Né? Você se formou onde? Em Uberlândia. A Universidade Federal de Uberlândia. 2000. Sou engenheiro do ano 2000. Certo. O bug do milênio. Começou aí o bug. Começou aí. É isso aí.
E a gente está sofrendo muito com isso hoje. E, se a gente pegar Sorocaba, né, nossa querida Sorocaba aqui, há 20 anos atrás, perguntar para qualquer pessoa quantas faculdades de engenharia tinha em Sorocaba há 20 anos. Faça isso. Só. Né? E hoje, perguntar hoje quantas tem? Acho que todas as faculdades. Ninguém sabe responder quantas tem, porque entraram as faculdades EAD, os cursos EAD. Engenharia de EAD. Ah, meu Deus. E aí tem algumas faculdades que tem os cursos 100% EAD. A partir agora de agosto não pode mais 100% EAD para engenharia. Então tem que ter uma carga horária presencial também. Mas as faculdades existem, são várias, e os profissionais eles vão se formando, então a quantidade de profissionais na engenharia formados aumentou muito. Agora, o mercado, olha que interessante, aí que vem o paradigma. O mercado nosso, ele está carente de engenheiros, ele precisa de engenheiros, existem muitas vagas para engenheiros nas empresas, desde pequenas empresas, médias, até as multinacionais, grandes empresas, referências nas suas áreas. Por que existe essa carência ainda? Porque, infelizmente, o engenheiro ele tá se formando, concluindo a faculdade, a academia lá, mas ele não está conseguindo alcançar a qualificação, a competência que essas empresas exigem e necessitam. É ruim porque as empresas vão começando a buscar outras alternativas, né? E aí esse profissional ele vai ficando fora do mercado, aí ele vai buscar outras alternativas de subsistência, ele vai buscar o trabalho de Uber, motorista de aplicativo, por exemplo, é uma realidade, né? É uma realidade, mas o Brasil ainda tem carência, muita carência de engenheiros, tá? Muito. O Brasil ele forma hoje 10 vezes menos profissionais e tem, né, no mercado atuando 10 vezes menos profissionais que os países desenvolvidos. Colocando um país desenvolvido, vamos fazer não uma crítica, né, mas uma constatação, uma comparação. Quando você fala, por exemplo, podemos colocar Alemanha, Reino Unido, Estados Unidos, quando você fala no ensino superior americano, o pessoal sempre fala, ensino superior americano é para elite, né? Elite, o pessoal já pensa assim, elite é aquela pessoa que tem dinheiro para pagar, tá? Mas não é bem assim. Tem pessoas que saem aí de escolas públicas lá, tudo, mas são pessoas com capacidade. As pessoas têm a visão da universidade americana é diferente. Sim. Como você colocou aí essa questão de EAD, não vulgarizou um pouco isso aí? Tá? A formação, e aí as pessoas que são formadas não têm a competência técnica para chegar ali e fazer o negócio. Isso não atrapalhou bastante? Atrapalhou sim. O EAD ele contribuiu muito com isso, né? Tanto é que o CONFEA, né, que é o Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, ele trabalhou bastante nos últimos anos para fazer com que esses cursos fossem impedidos de oferecer, nessas faculdades fossem impedidos de oferecer o curso 100% EAD. Mas também eu vejo que o EAD contribui, mas também ainda o ensino de engenharia no Brasil, ele também tem algumas carências, tá? Ele ainda não acompanha a evolução do que o mercado está exigindo. Não que a engenharia ela vai ser engenharia sempre, né? A base da engenharia, a gente entende que tem que ser aprendido, lógico, o cálculo, a pessoa que vai fazer engenharia e fala que não gosta, odeio, detesto matemática, física, ela vai ter que acontecer um milagre ali, porque ela vai ter que passar a gostar, né? Porque vai fazer parte da vida dela. Então essa base, é lógico, ela vai continuar existindo, independentemente da forma que a tecnologia vai sendo apresentada ao longo dos anos, com a sua evolução, mas o profissional ele tem que começar a ser mais bem preparado para essa transformação realmente que está acontecendo nas indústrias, nas empresas. Hoje o engenheiro de instituições de referência no Brasil, eles são fisgados ali a peso de ouro. O mercado financeiro está levando muito engenheiro. E tirando, inclusive, da área fim. Exato. Você pega instituições de referência ITA, os engenheiros que se formam no ITA e ficam no Brasil... O que ficam no Brasil, quando não é... Que é uma minoria,
Puxado pra Eles fora. vão para o mercado financeiro, então é muito raro pegar esses profissionais de instituições realmente que são as referências no Brasil e ver esse profissional indo ali direto para o mercado de trabalho na indústria, para a qual ele foi qualificado e formado durante esses 5 anos de faculdade. E porque a competência da engenharia, ela transborda, né? A gente entende isso também. O raciocínio lógico, a capacidade de resolver problemas, e o mercado quer isso. E aí é lógico que lá fora, né, países desenvolvidos estão levando muito engenheiro brasileiro. E isso aí, vamos colocar também, que eu sempre ponho a questão das universidades. Essa falta de... Eu vou colocar assim, uma falta de visão em relação à importância do profissional. De outras áreas, também seja engenheiro, médico, mas vamos colocar engenharia. Estou batendo ponto de engenharia, porque engenharia é tecnologia, tá? Sim. Não contribuiu muito por esse atraso brasileiro em relação a outros países. Você, como falou assim, a gente sabe disso, o americano, o ensino americano de engenharia, tão difícil ou mais que no Brasil, não vou dizer mais, né? Quando você pega uma faculdade, por exemplo, USP, as federais são universidades de ponta, tá? Os profissionais ali são IME, são profissionais de nível, todos que são levados embora, tá? Exato. Por quê? Porque não tem, são levados embora que não tem a qualidade, não tem, como que eu posso falar? Não tem a perspectiva que vão dar para ele lá fora. Tá? Isso aí não atrapalhou muito também essa questão dessa falta de desenvolvimento, que eu sempre ponho no seguinte: quando a gente fala de Brasil, tá? A gente sempre faz esse comparativo. Brasil de 30 anos atrás, 94, a gente sempre põe essa data, o Brasil tinha o mesmo PIB da China. E hoje, olha a situação. Sim. E isso aí não é por conta do mercado financeiro, tecnologia. Sim. Isso atrapalhou bastante. E o que fazer para mudar isso? Para a gente começar a mudar esse panorama? A questão tecnológica é aquilo que a gente conversou bem no início, né? O Brasil ele teve um despertar para a industrialização um pouco mais tarde, né? A gente está num país colonizado, ok, né? Que passou por vários problemas com relação a isso no seu desenvolvimento. E para se encontrar. E a tecnologia, ela cobra o preço, não tem como. Hoje, se a gente pegar, então, aí 2 exemplos, Estados Unidos e China, que são países diferentes. Um é dito uma democracia, outro uma autocracia, né? Hoje eu já não digo mais nada do que está acontecendo nos Estados Unidos. Inverter, acho que inverter. É que se a gente pegar o que é de senso teoricamente, comum, né? Sim, teoricamente é isso. Existe esse... E são princípios culturais totalmente diferentes, cada um com a sua... Ideologia e seu princípio. Mas a questão já política deles é muito diferente um do outro. Mas, quando a gente fala de tecnologia, os dois, eles têm um nível muito parecido. E a quantidade de engenheiros que cada um desses países possui, considerando aí proporcional à sua população, né, é muito maior do que países que estão no nível do Brasil de desenvolvimento. E aí que vem essa questão. Então, falar, então o desenvolvimento do Brasil, para que o Brasil chegue no patamar de um país desse, é só ter mais engenheiros? É lógico que uma coisa é consequência da outra. Não se tem também, porque a gente ainda não tem esse desenvolvimento tecnológico todo, e a gente acaba pagando o preço por isso. Mas, lógico que para a gente chegar num nível desse aí, daqui algumas décadas ou até uma centena de anos, vai saber, né? A gente tem que ser otimista, achar que vai ser antes, né? Mas a gente vai precisar ter muito mais profissionais atuando na área tecnológica, de uma forma geral. Daqui 20, 30 anos, a gente não sabe se a engenharia vai ser igual hoje. Os profissionais vão ser formados de que forma, diferente, né? Mas a tecnologia está evoluindo de forma muito rápida. A inteligência artificial é algo que as pessoas conhecem do que aquilo que a gente vê ali no dia a dia, que muita gente acaba utilizando a IA generativa lá, que é o famoso ChatGPT e os similares, mas a tecnologia artificial ela é algo já um pouco mais antigo e que já é utilizada em vários segmentos aí na indústria, mas
agora isso está começando a ficar popular, né? Então isso vai realmente causar uma transformação. E não tem como, a gente tem que rever política, aí quando eu falo questão de Estado de fato, políticas de Estado que vão olhar de forma diferente como que a gente está formando os profissionais, seja em instituições públicas ou privadas, né? Porque no final de tudo quem dá chancela para qualquer curso hoje é o Ministério da Educação, né? E o CREA ele tenta acompanhar isso. O CREA, o papel do CREA nisso ele dá a chancela para aquele profissional que acabou de se formar de atuar no mercado. Seja esse profissional atuando como empregado de uma empresa ou se ele for trabalhar aí de forma autônoma, começar a fazer o projeto da sua casa lá, vai ser um engenheiro, né? E esse profissional ele está ali atuando porque o CREA concedeu para ele um registro que foi resultado da formação dele lá na academia. Então essa sinergia ela vai precisar aumentar a cada dia porque a gente está vendo novas demandas, né? O profissional está começando a ter que ter competências que há alguns anos atrás nem existiam, né? Tem segmentos, tem empresas que há poucos anos atrás nem aquele segmento você nem pensava que existia. Hoje a gente tem a relação de trabalho está mudando também, é uma realidade, né? Eu vejo muito... Zé Antônio, falei bastante. Não. Imagina. Investir em tecnologia que gera tecnologia é um dos gargalos que segmentos produtivos aqui do Brasil têm. Por que não se investe em tecnologia que gere tecnologia? O Brasil ele é muito bom na indústria de base, né? A indústria de base, o Brasil é muito bom. Minério, produção de aço. No passado aí, a gente praticamente só exportava minério, né? Commodity. Hoje a gente já exporta o aço. Então é uma evolução também. Exporta minério ainda, né? Porque tem muito. E a tecnologia, ela tem um gargalo grande aí. Se a gente pega agora o que mais se fala atualmente no mercado automotivo, carro elétrico, né? Carro elétrico, híbrido, né? Elétrico. Mas, o Brasil, a tecnologia para isso, né? A gente depende 100% ainda quase do que vem de fora. A gente precisa pensar, e existem empresas no Brasil, instaladas no Brasil, apesar de algumas delas serem multinacionais também, mas a gente consegue produzir a tecnologia aqui no Brasil, para que a gente consiga entrar nisso de uma forma um pouco mais protagonista, né? Para que o país consiga, de fato, desenvolver aquilo que está sendo tendência no momento. Senão a gente vai ficar sempre correndo atrás daquilo que já aconteceu. Quando o Brasil, vamos montar uma estrutura no Brasil para que a gente consiga produzir bateria para esses veículos. Aí a gente já vai ter centenas, milhares de fabricantes de bateria na China, né? E é a realidade, apesar de que a gente sabe que o mercado, quando a gente fala de tudo que a gente fala na indústria, em várias áreas, o termômetro é a indústria automotiva. Você tem carro sendo produzido, novas tecnologias, então a gente começa a ter um termômetro, sem sentir como que isso está acontecendo. E o avanço tecnológico também vai muito nessa direção. Ainda nessa esteira, o agro, ao contrário, fez a lição de casa? Isso, o exemplo é esse. O agro brasileiro, até porque a gente tem quando ele fala, eu tenho um solo fértil para isso, né? Que não só pelo solo de fato do Brasil, mas a gente tem uma área agricultável muito grande e para que a gente fosse um país que tivesse um certo protagonismo no mundo, a saída foi justamente o agro. E aí a gente tem uma empresa que é uma empresa pública, que é referência mundial em desenvolvimento de tecnologia, né? Que é a Embrapa. Vamos chegar aí. A empresa pública. Você falou que você trabalha hoje lá, a Marinha faz essa questão da geração da energia nuclear, tudo. Uma das grandes lendas urbanas que eu coloco é aquela questão de que, o investimento americano na tecnologia americana é tudo privado, não é? Exemplo agora com o Trump.
Não, vou cortar o investimento de tal universidade. Inclusive, um dos maiores investidores em universidades, Harvard, MIT principalmente, são as Forças Armadas Americanas. O Brasil não errou muito nisso? Não, ele, correto a questão da Embrapa, mas ter esquecido a indústria. Não deveríamos ter uma Embrapa das indústrias? O Brasil ele tem a questão militar, né? Que os Estados Unidos, muitas das tecnologias que existem hoje, que a gente utiliza, começaram no desenvolvimento militar americano, né? E ela puxa muito esse desenvolvimento. E o Brasil, a gente tem na área, se a gente pensar na área de defesa, a gente tem algumas empresas que eram referência mundial, tá? Para produção. Você falou bem, eram. E até a década de 90, a gente tinha empresas fortes ainda nessa área no Brasil, que produziam tecnologia, né? A gente tinha, que hoje está bem mal, praticamente nem operando quase mais, que é a Vibras, né? A Vibras, tem a Imbel, que pertence ao Exército, né? Ela produz armamento ainda até hoje. Tinha a Engesa. Né? Fabricava os Urutu, os Cascavel, eram referências. Deram couro, gente, na guerra Irã-Iraque, as divisões deles que estavam equipadas com equipamentos brasileiros, foi até notícia nas revistas militares especializadas, deram couro em divisões de equipamentos russos. Exato. A tecnologia era boa. Era na Engesa, era muito boa. E o Brasil tem amigos que trabalharam na Engesa. E aí vem uma série de questões, né? O porquê o Brasil ele é muito suscetível a governos, né? Isso que cada governo que passa muda quase tudo. A partir de hoje a estratégia é essa. Depois, então a política de Estado realmente ela peca um pouco nisso e a gente acabou não investindo nessas empresas que já existiam e em outras que a gente poderia ter também desenvolvimento tecnológico, também partindo de indústrias do setor público. A Marinha é um exemplo que tem uma estatal por trás também disso, né, participando, que chama-se Amazul. Amazul Tecnologias de Defesa. Então a Amazul é uma empresa estatal que ela participa ativamente desse desenvolvimento tecnológico na área nuclear também, dando suporte porque o setor nuclear, o setor militar brasileiro, ele tem as suas deficiências, principalmente de contingente, né? A gente não tem um contingente de Forças Armadas muito grande e é concentrado basicamente para as atividades de defesa, não de tecnologia. Como a Marinha ela está encampando isso já há alguns anos, algumas décadas, o desenvolvimento tecnológico na área nuclear, então precisa de apoio. Recentemente, acho que foi o ministro das Minas e Energia, foi um ministro, ele colocou o seguinte: olha, estamos aí numa situação por conta do mundo, nós temos muita coisa, amanhã depois acho que a gente vai precisar de uma defesa nuclear. Você viu essa? Falou, eu vi. A nossa Constituição não permite, né? Mas a Constituição dos outros permite. Então aí entra em um assunto espinhoso, né? Mas hoje o Brasil ele não faz de fato, né? O Brasil só produz energia nuclear para fins de potência realmente, produzir energia elétrica. É isso. O problema do Brasil é que quando a gente fala em no nuclear, na defesa, vamos esquecer a defesa nuclear. A defesa tática do Brasil está totalmente destruída. Esses dias eu vi uma propaganda, olha aí do Exército, olha aí o carro do Exército, esse carro pode entrar aqui, ali e tal. Eu falei, caramba, que eu conheço um mínimo, né? Não vou, sou um espírito. Isso aqui era sucata do veterano. E era mesmo. Eu falei, peraí, deixa eu ver. Os caras usando equipamento de 20, 30 anos atrás, tá achando que tá bacana? Não tá. Sim. Ainda existe o estigma de que tecnologia, energia nuclear é sinônimo de destruição. Depois depois do Oppenheimer e de tantos acontecimentos, a gente conseguiu assimilar esse conceito? Mudou um pouco a mentalidade ou ainda é muito grande a resistência? Não, eu digo que no Brasil ainda é bem difícil, porque se fala muito pouco, né? A gente não usa basicamente a energia nuclear. A energia nuclear no Brasil, ela
ela tem participação ínfima, né? 1% da energia que o Brasil produz. A matriz energética nossa é muito diversificada. Então, Mas justamente... é uma energia que deveria ser mais trabalhada, que ela é muito importante. Exato. Ela, ao contrário do que se diz, né, no mundo leigo, ela é uma energia limpa, né? Hoje, o que se gera de resíduo da área nuclear é muito pouco o resíduo que ele gera, porque o combustível ele tem uma capacidade energética muito alta, né? Muito alta. Uma pastilha de combustível de urânio, de urânio enriquecido, ela tem capacidade de produção aí de toneladas, né, de carvão. Então a gente economiza muito nisso e o resíduo é pequeno, é baixo e aí consegue administrar bem isso. Mas existe esse estigma, principalmente por causa dos acidentes, né? Comentou Chernobyl, aconteceu lá em 86 e foi justamente, coincidiu quando estava sendo instalado aqui o complexo de Aramar. Então a população ficou com medo disso. Recentemente, lá em 2010, teve Fukushima, né? Que foi uma fatalidade, não foi um acidente, não era para ser um acidente nuclear. Mas por causa do tsunami, ele levou a instalação nuclear para o mar praticamente. Então não teve como ter as redundâncias de segurança. As salvaguardas não deram certo. Não teve como. Prever aquilo. E o que os países, principalmente a Europa, né? A Europa ela precisa muito de energia nuclear, porque a matriz energética dela é mais restrita. E os países que deixaram de produzir energia elétrica pela nuclear, né, a nucleoelétrica que a gente fala, acabam comprando de países que produzem energia elétrica pela nuclear. Então... Isso explica porque as usinas de Angra estão até hoje no estágio em que estão? Pode-se dizer que sim, porque talvez isso nunca foi uma prioridade de Estado propriamente dito, né? Falar, a gente precisa ter uma participação maior de energia elétrica oriundo da nuclear no Brasil, porque a gente está com problema hidrelétrica, os níveis estão baixando, porque a termoelétrica, né, é muito cara e suja. Então, até hoje não se pensou nisso. Falar, vamos investir mais. Angra 3, ela vai sair, né? Então, não tem ainda uma perspectiva de quando será, mas o projeto está em andamento, então vai aumentar um pouquinho a participação. Se pegar hoje só o que tem Angra 1 e Angra 2, ela consegue alimentar o estado do Espírito Santo e o interior do estado do Rio de Janeiro. Só aquelas usinas ali, para ter ideia do potencial, né, que uma energia nucleoelétrica tem. Dá para ter uma ideia do quanto de energia nuclear o país utiliza? Energia nuclear? Quanto? Não chega a 2% de toda a energia do país. É muito pouco. Tá? Com o Angra 3 vai aumentar, mas aí ali satura, né? Existem estudos, nem projeto são estudos de viabilidade ainda de instalações que podem ter no Nordeste no futuro nuclear, mas ainda não tem nada, né? É bem incipiente ainda. O custo ainda é impeditivo? Não. A área nuclear ela tem uma questão. O Brasil ele tem capacidade para isso, né? A área nuclear ela tem duas máximas. O custo não pode ser um problema para a área nuclear, porque para você investir na área nuclear é caro, né? É muito caro. É caro. É muito caro. E a segurança. Você não pode descuidar com segurança. Então é isso. O custo, ele nunca pode ser colocado em primeiro lugar. Então o Brasil, ele tem o princípio, até historicamente, né? O Brasil ele tem o princípio de ter muita lei para fazer com que a gente tenha contenções, impedir corrupção, né? Então a nossa lei de licitações ela é bem rigorosa. E no setor nuclear é um pouco complicado isso, porque as referências que você tem para fornecer equipamentos para a área nuclear não são equipamentos baratos. Então, o grau de cuidado, de projeto, de desenvolvimento técnico para a área nuclear tem que ser muito grande para que a execução acompanhe isso e você consiga, de fato, implementar essa tecnologia que vai te garantir segurança. Vai ser caro, né? Mas a segurança energética do país, ela é mais importante que isso, né?
Colocando nessa questão de energia, estou lembrando aqui de 2 casos, que não nuclear, mas que é a energia eólica. Inclusive tínhamos uma grande empresa aqui em Sorocaba. 2, né? E virou em nada, foram para o Nordeste, virou em nada. Isso. E aí a China tomou conta, os Estados Unidos também, babau, o Brasil perdeu, né? A energia solar, tá? A energia solar tinha produtores, fabricantes aqui da energia solar, hoje estão acabando também, que está tudo vindo da China. E aí, que erros o Brasil está cometendo nisso? As empresas, sabe, nós começamos coisas boas, e os outros vêm, tomam e a gente fica aí. É problema das empresas, é problema do país? Dê a sua visão sobre isso. A área solar, ela é um exemplo aí de que ela acabou se popularizando, né? Popularizou bastante. Então hoje residência pequena consegue ter uma instalação ali de energia fotovoltaica. O Brasil ele passou aí nos últimos anos desenvolvendo, tem fabricantes nacionais aí de equipamentos, né? Da área microinversores, você tem placas, painéis e tudo, mas entra a questão do custo. No final das contas entra a questão do custo. Algumas empresas preferem montar, ao invés dela montar uma indústria, ela pega e coloca, onde seria aquela indústria, ela monta um centro de distribuição e compra os equipamentos da China, né? Mas o Brasil, eu diria que ele tá evoluindo bastante, lógico, utilizando muita tecnologia que não é nossa, mas tá sendo uma contribuição importante para a nossa matriz energética também. Então a energia renovável, no caso da solar e da eólica, né, hoje a gente pode dizer que a solar, né, a fotovoltaica, ela tá, de fato, ela ganhou um pouco essa corrida aí, devido à facilidade das instalações, não necessita de uma estrutura grande que precisa lá da eólica, e a eólica não é uma pessoa você não vai montar na sua casa um eólico ali, né, diferente da solar. Então popularizou bastante, mas a gente tem alguns impeditivos hoje, né, que estão presentes aí, que é principalmente as questões tributárias, que a todo momento está impactando esse setor também. E a política das distribuidoras. As distribuidoras também elas estão começando a colocar mais restrições nisso. Além do tributo, que aí é federal, aí as concessionárias elas começam a colocar, aumentar um pouco a burocracia aí para fazer a distribuição. Justamente nisso, por causa da distribuição. Então ela alega em muitos casos, né, que ali naquela região não comporta mais, então a pessoa não basta ela ter o recurso para investir e a vontade, porque a localização geográfica dela não permite que ela consiga instalar mais. Pode dizer que em alguns pontos está começando a saturar, né? Mas talvez isso é mais a deficiência da nossa infraestrutura de fato, né? A nossa estrutura urbana, a gente só vê Sorocaba. Sorocaba é uma cidade antiga, né? Mais de 300 anos aí, que paga o preço por isso. Uma cidade bonita, tudo, que tem os contrastes da parte mais histórica, a parte mais nova da cidade, mas a gente vê que o crescimento ele não é planejado. Então, isso acaba atrapalhando também esse desenvolvimento. Algumas regiões da nossa cidade já não conseguem mais comportar esse crescimento dessa matriz. Mas acho que ele está falando besteira, Zé. Porque venha morar aqui. Cidade de Sorocaba é o melhor lugar do mundo para se viver. O que ele tá falando? Recebi recentemente um contato de um colega, falando que se eu conseguia ver para ele onde que é, porque disse que veio para Sorocaba porque até emprego consegue. Aí eu falei, não tem segredo, você tem que entrar em contato com as empresas, mandar currículo, porque ainda continua sendo assim, né? A gente tem que tomar cuidado, porque a propaganda realmente com Sorocaba tem sido
um pouco agressiva nesse sentido, e as Pô, pessoas acham deixa- que é o melhor lugar do mundo. Mas é boa a cidade. Não, é excelente, a gente ama Sorocaba, mas... E outra, se vir todo mundo pra cá, ela deixa de ser a melhor cidade Exato, do mundo. é bem nisso. Vamos E a gente aproveitar tá esse- crescendo muito, né? É. Só ano passado, mais 6 mil pessoas de um ano, né? Pra Sorocaba Sim. crescer a Muita população. coisa. Vamos aproveitar esse gancho. Como é que dá para encarar esse fenômeno da verticalização lá? O Sorocaba virou um canteiro de obras, tem prédio para tudo que é lado. Que benefícios ou não, que impacto isso traz? Muitos, né? Muitos. Infelizmente, isso é aquilo. Se a lei permite a especulação imobiliária, ao invés de construir algo ali de 2, 3 pavimentos, vai construir de 16, 20. Né? Nós já temos a proposta do maior prédio do mundo, né? De 1 quilômetro de altura. É isso aí. Bom, mas deixa pra lá. É. Mas falando dos que estão aí. E aí a verticalização ela tem uma série de problemas. O impacto é enorme, muito grande. Se a gente pegar primeiro, a infraestrutura urbana, ela está preparada, né, para receber esses grandes edifícios naquela posição, naquela localização, naquele bairro, naquela rua. Então a gente tem que pensar em instalações de esgoto. Esgoto, será que ali comporta? Quantas pessoas vão para aquela região? Trânsito para aquele... O caminho que eu faço quando eu vou para a Associação dos Engenheiros, quase todos os dias, eu gosto de cortar ali atrás, passo por trás do atacadão que tem aqui margeando é marginal da Raposo, né? É. Aqui atrás. Ali na- Mas para chegar ali por trás, ali atrás tem um condomínio de prédios. Ali por volta de 6h15, 6h30, é uma fila gigantesca de veículos só para entrar nesse prédio. Você andou ali na João Wagner Wey em horário de pico? Você não anda. O que virou aquilo, né? O que virou aquilo? E prédios sendo construídos. Isso, tem mais ainda. Tem mais? Empreendimentos ali. E a região ali no entorno, né? Além dali, tem um entorno que você vê várias torrezinhas E saindo. ali, e você não tem, até eu tava imaginando esses dias, pô, mas o que eles têm que fazer aqui? Puxar uma coisa para cá? Mas não tem espaço. Sabe, a Lituânia, por exemplo, ela não tem como você fazer mão única e desapropriar ou quebrar para cá, não tem. É um local, por conta aí da construção de 300 anos, que não tem como você trabalhar muito ali. E você não tem... Não tem, porque você não tem alternativas de fluxo, você não vai ter. Né? Equipamentos públicos para você construir ali, que o pessoal da engenharia civil, né, da arquitetura, eles chamam de obras de arte, né, que são viadutos. Vai chegar um momento que você vai começar a ter que usar dessas estruturas que são caras, mas em locais onde ali você está muito adensado, você não tem nem como fazer. A não ser que se desaproprie grandes áreas para poder fazer isso. E realmente essa questão ela impactou muito. Eu lembro que em 2011, mais ou menos, 2010 para 2011, começaram a ser construídos aqueles vários condomínios no entorno do Shopping Guatemi ali, que na época ainda era esplanada só. E aí diziam, aqui nessa região dentro de alguns anos vai ter mais 15 mil pessoas, só num raio ali de menos de 1 quilômetro. E de fato, se a gente fizer as contas ali da quantidade de condomínios que surgiram ali, multiplica, pega lá, você chega num número próximo disso em pouco tempo. E o que mudou de infraestrutura urbana naquela região? A avenida continuou da mesma largura, né? Não mudou nada praticamente. Então, Sorocaba, assim como algumas cidades aí, principalmente se a gente pensar uma cidade muito forte, muito parecido com Sorocaba, que é Uberlândia, que é a cidade que eu fiz a minha graduação. Ela tem uma população muito parecida com Sorocaba, só que ela é muito mais horizontal, né? Mas também já está sofrendo com a verticalização, porque algumas regiões elas são eleitas como regiões ali mais nobres, regiões que rendem mais negócios e as empresas começam a ir para lá, pessoas morando próximo. Você falou questão de esgoto, estou pensando aqui também na questão do abastecimento de água. Nós não vemos grandes investimentos em relação ao SAI e essa quantidade de pessoas, Sorocaba trabalha, o sistema de água trabalha inclusive por gravidade.
vai começar a dar problema. Na verdade, Sorocaba vai começar a ter que captar, né, de outras fontes hídricas aí, porque começa a saturar realmente e tem um limite. Tem um limite. A população está aumentando muito e a estrutura, essa infraestrutura, ela é antiga. É antiga. A gente já viu há quantos anos foi, aproximadamente, parece que faz pouco tempo, mas não faz, né? Foi, acho que uns 8 anos atrás, que deu problema na adutora. Sorocaba ficou sem água uma semana, né? Meu Foi mais que isso. Então, Foi mais que isso. Foi uma chuva lá em Foi uns 10 anos, talvez, foi. Um pouco, Eu lembro disso porque na época o Era o presidente... Crespo, não era o Crespo que tava, né? Foi antes. Foi antes. Foi antes. O então presidente da associação na época dos engenheiros era o Valdir Paisani ainda. Exatamente. E a empresa dele, de forma emergencial, Aliás, ninguém fazia ideia de como, Reconstruiu como aquilo era lá. a adutora, né? Foi preciso, porque é um cano, é precário aquilo lá, né? Você olha aquilo lá. Só viu a hora que quebrou e faltou. Parece um tubo enferrujado lá. foi isso mesmo. Quando você vê, você fala, e aí a gente isso. começa a perceber o que? A fragilidade que a gente está sujeito. E aconteceu. E aí um problema que acontece muito no Brasil. Tava conversando com o pessoal lá de São Paulo. Brasil, a parte de manutenção, pode falar assim que é quase inexistente. Então você vê pontes, viadutos em São Paulo que tem que ter, dentro de um critério técnico, uma manutenção. Faz 10 anos que não parece. Aí começa a aparecer lá as rachaduras, começa a aparecer a ferragem. Aí eu digo que pum, desce. Opa, deu pepino. Isso é um grande problema no Brasil, né? Isso infelizmente, é cultural do brasileiro, que acaba impactando, e isso vai para todas as áreas. A questão política incorpora isso também. Eu sou engenheiro mecânico, né? Tem todo lugar que a gente entra hoje quase tem um ar-condicionado. É um exemplo bem simplório nesse sentido. Então tá lá um ar-condicionado, a gente compra o equipamento, instala, e o técnico que vem instalar, a empresa que vem instalar, já faz uma proposta para você, para fazer uma manutenção periódica aqui, a cada 3 meses, 6 meses, né? Ninguém contrata isso quase. Com exceção de empresas que existe uma lei, né, que obriga as empresas a fazer essa manutenção. Mas se não fosse por isso, não faria também. E aí, o brasileiro, ele tem isso, ele não pensa. Aí o dia que tá aquele calor de 35 graus em Sorocaba, aí o ar-condicionado dá um problema, e aí ele fica desesperado, porque ele passa calor, mas manutenção ele não fez, né? Não fez, então só pensa o quê? Na corretiva. E a gente só pensa na corretiva mesmo no Brasil. E os viadutos, eles são esse exemplo. Quando aparece ali, de repente apareceu uma trinca no viaduto, uma estrutura armada ali do aço do viaduto apareceu. Aí fica todo mundo desesperado, cria aquele alarde todo, né? E não tem, se a gente pegar as grandes cidades, vamos falar só de grandes, as pequenas é mais precário ainda, mas se a gente pensar nas grandes cidades do Brasil, mas se ficar só em São Paulo, a gente já vai ver que não há uma manutenção preventiva, estudos de manutenção preditiva também, que é usando tecnologia nesses viadutos, para saber se está precisando de alguma intervenção ali que vá prevenir. Já aconteceu, viadutos caírem aí, e aí é uma tragédia, né? A catástrofe é grande, infelizmente. Em Sorocaba a gente teve algumas conversas com a prefeitura nesse sentido, né, representando a associação e o CREA, para solicitar para a prefeitura, porque teve uma ação nacional, o CONFEA, em todos os estados, por meio dos CREAs, ele fez uma ação para atuar nisso, com as pontes e viadutos. Tá. Mas um exemplo que assim é bestial, mas aconteceu isso. As tragédias lá de Brumadinho, aquilo lá tinha vida útil. 30 anos. Só que o pessoal pensa assim, é um problema de Brasil, cultura do Brasil. Não, 30 anos está longe. Não, precisa fazer isso dura bastante. Não, viu, pode ficar. Eu não vou fazer isso agora, não. Ele tem tempo. E ninguém nunca faz. Nunca faz. Só que o 30 anos chega. E chegou. E aí acontece isso. Saturam, né? As estruturas, chega um momento que se ela não foi cuidada, você não viu nada. Ela entra em estado de falência. Não tem como.
Bom, a gente falou inclusive sobre a AIA até agora. Eu só queria lembrar um pouquinho dos projetos da inserção social da associação aqui em Sorocaba, que é bastante forte, né? Houve lá atrás aquele projeto de regularização de moradias, de plantas populares e tudo mais, e parece que tem, não sei se já foi implementado ou não, a proposta do IPTU verde. Como é que está isso? Então, o projeto, na verdade, é uma lei, né, municipal que fala sobre a regularização. Ela existe, está em vigor, prevendo isso, né? A visão do engenheiro, do profissional da área, é difícil um profissional falar que assim, não, a regularização é legal. O que a gente entende é o seguinte: se já existe algo que está construído, não tem o que fazer, não vai demolir, né? Vai chegar lá e mandar a pessoa derrubar aquilo. Então a regularização ela acaba sendo necessária e aí a lei está aí para regular isso. Até inclusive ela tá para vencer essa lei. Ela tem validade, né? Ela tem que ser renovada de tempos em tempos aí. E tá um projeto de lei agora para fazer a renovação dessa lei. Mais interessante ainda que essa lei de regularização é a lei que trata sobre o projeto, né? Da planta, né? Projeto legal, né? Que é para a família de baixa renda que vai construir, aí isso é bem bacana, é algo no mesmo sentido que as prefeituras, né? E Sorocaba tem isso também, um convênio com a OAB, né? Então, para oferecer advogado de forma gratuita para as pessoas que não têm acesso à justiça, né, pagando. Então, para a engenharia fazer da mesma forma, e a prefeitura ela está buscando uma forma de implementar isso. A gente entende também que é algo complexo, que praticamente não existe esse modelo, mas muito provavelmente em tratativas com o CREA, o próprio Conselho Regional, para conseguir implementar isso e aí sim colocar de fato em prática. E aí é lógico que a associação vai acabar sendo um braço, né, para poder fazer essa implementação. Conselhos de forma generalizada, tá? Vamos falar assim, CREA, o sistema CREA-CONFEA, OAB, Conselho Regional de Medicina, os conselhos. Conselhos, quando a gente fala em conselhos, a gente fala em profissionais de nível superior, de cabeças pensantes. Você acha que vamos pensar em Brasil hoje, essa situação horrível de Brasil, essa necessidade de mudança de Brasil, essa necessidade de, sei lá, ter umas perspectivas diferentes. Você acha que seria interessante aí sentar todos os conselhos, que são cabeças pensantes, e falar dentro das suas áreas e falar assim, gente, o que a gente pode fazer e mudar esse país e fazer alguma coisa? Parar às vezes até quando você falou, não, mas tem associação que não bate com essa. Gente, Brasil é único e se der pipa aqui, o barco é um só. Seria interessante a gente se reunir, todo mundo se reunir, e toda a administração também da OAB, todo mundo sentar e bora pra frente, vamos arrumar esse país, que se esperar só de políticos, né? Nós estamos ferrados, velho. Nem falo nada. Esse é o problema, né? O brasileiro achar que a nossa salvação sempre vai estar num político, né? A gente fica sempre esperando um herói e não existe, né? isso. Não tem. Então, quanto menos a política interferir no nosso dia a dia, melhor, né? Deixar as coisas evoluírem. E aí, lógico que os conselhos eles têm papel nisso, porque eles representam de fato as principais classes profissionais que fazem tudo, né? Falou do médico, o contador, o administrador, o engenheiro, o advogado e várias outras profissões que existem, fisioterapia, educação física, tudo. E os conselhos, eles são descentralizados, administrações totalmente distintas uns dos outros, sim, cada um com o seu estatuto, seu regimento, mas eles precisam de fato chegar, vamos colocar uma mesona lá que caibam todas, porque a valorização de cada profissão, ela depende lá na ponta da linha dos profissionais, né, em primeiro lugar. Mas o conselho, ele vendo a atuação de cada um dos seus profissionais, eles parando, porque existe, né? A gente sabe que tem conselho que não senta para conversar com outro conselho.
porque não tá, existe o sombreamento de profissões. Tem profissão que tem uma atribuição que o outro conselho também dá para o seu profissional. E aí começam as brigas. Briga judicial, e aí vai exemplo, recentemente, do Federal de Farmácia com o de Medicina. E aí vai lá na Câmara dos Deputados, tem um monte de projeto de lei de cada conselho que tenta colocar lá para poder aí privilegiar o seu profissional. Então, se de fato houvesse um consenso, a gente sabe que é um consenso quando em vários entes assim, é difícil, mas alguém vai ter que abrir um pouquinho mão daqui, cede até chegar num meio termo. Mas a alavanca, né, do Brasil, que são esses profissionais que estão ali trabalhando, laborando todos os dias em suas atuações e dependem do conselho para muita coisa, né? Lógico que se o conselho também não atrapalhar, já ajuda muito, E aí eu falo em nome do CREA, porque eu sou conselheiro do CREA também. O CREA, ele tem conversado com alguns conselhos, buscando esse entendimento, né? A OAB tem conversado com o CREA, o Conselho Regional de Contabilidade, né, dos contabilistas também tem conversado com o CREA. Até o CAL, né? Tem pessoas que acham que o CAL e o CREA são brigados, mas não, o CREA, ele apoia o CAL também, até com fiscalização, porque indiretamente fiscalizando a atuação do engenheiro, muitas vezes é um arquiteto que está lá e acaba beneficiando também esses profissionais que estão atuando nas obras. Mas a conversa, entendimentos entre esses conselhos é importante, principalmente para alinhamento e de atuações e para que não haja extrapolação, que a gente chama de exorbitâncias, né, de profissionais em áreas distintas também. Você colocou uma área aí que eu pensando, ele falou aí das casas populares. Engenheiros trabalhando aqui de um lado, OAB trabalhando de outro. Essa união. Sim. Tá aí uma ação prática a ser pensada. Né? Tanto é que a gente está tentando usar o exemplo da OAB, do convênio que a OAB já tem com a prefeitura, para poder mostrar para o CREA e fazer com que aí entra a prefeitura municipal de Sorocaba e conselho, né? E a associação, a gente está ali tentando fazer essa ponte para que dê certo. Você está diante de um representante aí das ciências exatas, você não vai fazer a pergunta que você faz Pergunta do milhão? Não, não é do milhão. Não, do milhão. Não, que a gente sempre faz assim, essa pergunta para saber, né, assim, para saber linha, né, de pensamento técnico da pessoa, técnico. Você acredita que a Terra é plana? De forma alguma. Minha formação científica desde o início não me permitiu a isso. Tá bom, é isso que a gente queria saber. Tá bom. E para encerrar, então, a chamada, aquele chamado de pergunta do milhão, o que pode ser feito para minimamente a gente começar a mudar essa realidade nossa? O que dá para começar a fazer para que a gente tenha um país mais justo, equilibrado, dentro, né, da esfera de competência aí da tecnologia, da engenharia? O que pode ser feito? Imagine o seguinte, imagine daqui a 30 anos. Nós vamos começar agora. Puxa, vamos dar os primeiros passos. O que você acha que a gente deve fazer? Tá, primeiro, né, eu vejo que a gente tem algo importantíssimo que é o brasileiro, né? Nós temos aí uma resiliência muito grande, né? O brasileiro, ele passa por adversidades e, infelizmente, a gente começou a evoluir no sentido de realmente cultural, acadêmico e tecnológico recentemente. E isso faz parte da evolução, né? Faz parte da evolução, então a gente vai colher frutos disso mais adiante um pouquinho. Talvez é muita pretensão minha falar sobre o país de uma forma geral. Não é, né? Pretensão. Fale. Aqui não dá para falar. Mas o que falando principalmente da nossa profissão, né? A profissão que a gente representa aí, que são os profissionais da tecnologia, engenharia, arquitetura, tecnologia, fazer com que os profissionais, independentemente da área, mas puxando para o nosso lado, que primeiro
trabalhe, né, estude aquilo que você de fato enxergue como uma missão e vocação. A engenharia no passado já foi pensada dessa forma, as pessoas falavam, vou fazer engenharia porque engenharia ganha bem e tudo. Hoje a gente vê que muita gente está saindo da engenharia porque não está encontrando os salários que pensava. Mas provavelmente não fez a engenharia por propósito. A medicina, a gente também vê muito disso, né? Pessoas que às vezes fazem medicina pelos honorários, altos salários que vão receber no futuro. Então, a minha visão, né, de fato é essa, que a gente não tem como fazer nada se a gente não colocar em primeiro lugar a paixão por aquilo que você faz. Paixão pelas pessoas que você trabalha, aliando isso com respeito. A gente tá vivendo num mundo aí que, independentemente de posições políticas de cada um, mas tá todo mundo extremado, né? O que fala lá que é extrema direita, chama o outro de extrema esquerda, e então não tem ninguém no meio, né? E aí, por quê? Porque a tolerância das pessoas também tá começando a ficar esquisito. A gente tem hora que se preocupa... Dependendo do que você fala, o pessoal quer te bater... porque a gente se preocupa um pouco, ver que... as pessoas não estão querendo ouvir as outras. A sua opinião não serve para nada, só a minha que... Se você não tem uma opinião parecida com a minha, a gente vai deixar de ter um relacionamento. E isso mostra uma intolerância. Amigos perdendo amizade por conta disso. E aí vem aliado aquilo que a gente conversou um pouquinho antes, que se a gente não pode começar a depositar as nossas esperanças somente nos políticos que nos governam. A gente precisa contribuir, cada um buscar fazer a diferença naquilo que faz. Se você é profissional, você é médico, além da medicina, o que mais que você pode fazer que vai contribuir para a sociedade? Quando fala sociedade, pode ser ali no seu bairro, o seu grupo de amigos. Procure sempre fazer algo além, né? Profissão por paixão, não por remuneração, e deixar também uma missão, né? Ajudar pessoas, que eu acho que esse é um papel importante aí que a gente precisaria todo mundo pensar dessa forma, na minha visão. E isso é interessante, tá? Porque quando você fala assim, quando você tem esse comportamento, eu faço a minha parte, mas quero ajudar também outros, eu tenho uma visão além de mim, tá? Um dia alguém vai te ajudar também. Todo mundo um dia precisa. Então, quando você faz a sua parte e as pessoas captam isso, amanhã você que está precisando, aí é aquela história de sociedade para frente. Agora, quando você cria aquele pensamento, eu sou o único e ponto final, eu tenho a certeza. Um dia, é uma coisa que um professor meu de direito falava, né? Não que não tenha que ter o cuidado adequado, mas ele sempre falava assim, você vai... juiz, o cara vai querer pesar muito a pena, tipo, ao invés de dar 3, vai dar 10, espere, um dia alguém vai pesar a pena em você também. Tá? Então é assim, a gente tem sempre que pensar, não fazer, né, que nós temos que ter uma blindagem, essas coisas todas, mas assim, pensar em ser algo mais, porque isso é uma coisa que falta no Brasil, mas você vê muito isso em outros países. Sim. Esse senso de responsabilidade pelo povo, do povo. Você vai nos Estados, você vai no Japão, sabe? Deu 5 horas, deu horário de fechar o comércio e tal. O pessoal fecha, sai na rua. Os próprios comerciantes limpam a rua, bonito. Não está pensando só nele. Eles pensam no total. Solidariedade, né? É enraizado nele isso, né? A cultura deles são muito peculiar, né? A disciplina oriental é fantástica. E a gente precisa de um pouco disso. A gente precisa. Estados Unidos, não pense o que o seu país pode fazer por você. O que você pode fazer pelo seu país. Sabe? Mas aqui não, aqui é aquela história. Eu quero o meu, e o pessoal pensa num político... que o político vai resolver todos os problemas do mundo. Não, o Lula ganhou, vai resolver o país. Não vai, não vai resolver. Não, agora deu o Bolsonaro. Não resolveu, não vai resolver. Se nós não resolvermos aqui, ninguém... A gente vai ficar nesse ciclo a cada 4 anos, achando que tudo vai melhorar. E aí é aquela história. Daqui a 30 anos, outros países que estão que nem nós, passaram e nós ficamos para trás. Sim. Muito bem. Esse foi mais um episódio, né, do
podcast Bom Senso Brasil, que hoje, para nossa alegria e satisfação, contou com a presença do presidente da Associação de Engenheiros e Arquitetos de Sorocaba, Alessandro Nogueira. Alessandro, muito obrigado pela sua presença, por ter atendido o nosso convite. O espaço está aberto, esperamos brevemente de novo com novos contatos. Eu que agradeço em nome da AEAS, Associação de Engenheiros e Arquitetos de Sorocaba, e deixando aí de portas abertas, tá, para o que nós pudermos sempre contribuir com Sorocaba, né, com o desenvolvimento da cidade e com os profissionais, é só nos procurar aí lá na Mário Campolim 434 ou redes sociais aí no Instagram, @aeasorocaba. Estaremos sempre à disposição. Muito obrigado. Parabéns pelo podcast, trazendo aí temas de reflexão, né, e conversa relevante para as pessoas que estão acompanhando vocês sempre. Muito bem, até a nossa próxima edição. Obrigado pela sua audiência.